Você já fez de tudo certo. Foi respeitoso, atencioso, estava sempre disponível, elogiou, se importou, e mesmo assim, ela te ignorou. Visualizou e não respondeu. Sumiu. Perdeu o interesse. E pior, começou a dar atenção para um cara que, aos seus olhos, não tinha metade do valor que você tem. E aí você fica com aquele gosto amargo na boca. Um sentimento de injustiça. Como se o mundo estivesse de cabeça para baixo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele não está. Você que foi treinado para ser o homem errado. Você aprendeu a ser o tipo de cara que só serve como estepe emocional, como plano B, como bom moço. E não estou dizendo que ser bom é o problema. O problema é quando você se anula, se molda, se humilha, esperando ser aceito, amado ou escolhido. Esse vídeo não é para massagear seu ego, é para abrir seus olhos. Se você quer continuar sendo ignorado, fecha agora. Mas se você quer entender de verdade por que mulheres ignoram homens como você e o que precisa mudar para reconquistar seu valor, então ouve cada palavra até o final. Porque talvez seja a conversa mais importante da sua vida. Tópico 1. Você é previsível demais. Nada mata mais o interesse de uma mulher do que a previsibilidade. Você responde rápido demais, sempre do mesmo jeito, com as mesmas frases, os mesmos elogios, os mesmos planos. Ela já sabe o que você vai falar antes mesmo de abrir a boca. E sabe por quê? Porque você se programou para agradar. E quem vive tentando agradar, perde o instinto, perde o mistério, perde o respeito. Eu passei por isso. Teve uma época que eu achava que ser certinho era a chave. Eu mandava bom dia todo santo dia, fazia questão de perguntar se ela tinha comido, se estava bem, se queria conversar. E quanto mais eu mostrava esse lado prestativo, mais distante ela ficava. Um dia ela simplesmente parou de responder, sem motivo aparente. Depois soube que estava saindo com um cara que era o completo oposto de mim. Um cara que nem sequer tinha o mesmo nível que eu em aparência, status, nada. Mas ele era imprevisível. Ela nunca sabia o que esperar dele. E essa incerteza mantinha o cérebro dela aceso. O cérebro humano se vicia em dopamina. E a dopamina é liberada quando há imprevisibilidade, quando algo novo acontece. Você se tornou previsível demais. Você é a rotina de um café morno, às 7 horas da manhã, enquanto ela quer o sabor do inesperado. Como mudar isso? Primeiro, pare de agir como se ela fosse seu objetivo final. Ela é uma consequência, não a missão. Se toda sua atenção, energia e tempo estão voltados para agradar uma mulher, você já perdeu o equilíbrio. E quando você perde o equilíbrio, perde o respeito. Agora vamos ser práticos. Não responda mensagens na hora só porque você está ansioso. Isso não é autenticidade, é desespero disfarçado de educação. Espera, faz ela perceber que você tem uma vida acontecendo. Diminua os elogios. Mulher bonita já ouviu que é linda 1000 vezes. E quando você entra na fila para repetir o mesmo, se torna só mais um. Elogie atitudes raras, não aparência. E mesmo assim, só quando for espontâneo. Pare de contar tudo sobre você. O erro de muitos caras é tentar se vender, como um bom partido, despejando suas qualidades, planos, sonhos. Você não tem que se explicar. Quem precisa explicar demais não é confiável. Dê um pouco, segure o resto, deixe que ela descubra aos poucos. Isso cria tensão, interesse e respeito. Diga não, com naturalidade. Se ela te chamar para algo que você não quer, diga não. Se ela fizer algo que você não gosta, diga com firmeza. Mulher testa limites o tempo todo. E quando você não tem, vira brinquedo. O não de um homem molda o respeito que ela sente por ele. Tenha uma vida que não gira em torno dela. Isso é o mais importante. Vai treinar, vai empreender, vai aprender algo novo. Quando você está focado em crescer, você se torna naturalmente menos disponível. E essa falta de disponibilidade te valoriza, não porque você está fingindo ser ocupado, mas porque você realmente tem um caminho. Esse é o ponto. Pare de viver tentando ganhar a validação de alguém. Seja o cara que não precisa provar nada. Quando você se torna menos previsível e mais centrado em si mesmo, a atenção dela muda. Ela percebe, porque mulheres sentem quando um homem se basta. E esse tipo de homem é impossível de ignorar. Tópico 2. Você age como se precisasse de aprovação. Nada é mais repulsivo do que um homem que vive buscando ser aceito. É quase invisível, mas as mulheres sentem isso no ar. O jeito como você fala, como você se porta,
como reage quando ela te dá ou nega a atenção. Você está sempre se calibrando com base no humor dela. Ela te trata bem? Você se empolga. Ela te ignora. Você muda o tom, pede desculpa por nada, começa a andar em ovos. Te entendo, eu já fui assim. Já tive medo de errar uma palavra e estragar tudo. Já mudei meu jeito de falar, meu estilo, até meu círculo social para tentar agradar alguém. E o que eu ganhei com isso? Indiferença. Porque no momento em que você age como se a opinião dela fosse mais importante que a sua própria verdade, você perde sua identidade. Você vira um personagem descartável. Sabe aquele cara que manda, desculpa se eu falei algo errado, desculpa te incomodar, você sumiu RSRs? Esse é o cara que está implorando por aprovação, mesmo sem perceber. E ninguém respeita quem se ajoelha emocionalmente. Como mudar isso? Entenda o seguinte: você não precisa ser aceito por todo mundo. Nem todo mundo vai gostar de você. E isso é ótimo. Significa que você tem personalidade. Que você está vivendo de acordo com a sua verdade. E não tentando se encaixar em toda situação. Uma mulher pode não te querer, mas ela vai respeitar um homem que se banca. Pare de pedir permissão para existir. Quando for falar com alguém, fale com convicção. Quando for propor algo, proponha com clareza. Não seja aquele cara que vive perguntando, você prefere assim ou assado? Você acha legal isso ou aquilo? Aprenda a decidir, a liderar, a ter visão. Mulheres são atraídas por postura, não por dúvida. Nunca esconda o que você pensa só para manter a paz. Se você acha algo errado, fale. Se não gostou de uma atitude, diga. Se você engole tudo, ela vai testar cada vez mais. E a cada vez que você se cala para manter ela por perto, você perde um pedaço do seu respeito próprio. No fim, ela vai ir embora do mesmo jeito, mas com a certeza de que você era fraco demais para ser levado a sério. O antídoto da aprovação é o propósito. Você só busca aprovação quando não tem algo maior para onde está indo. Quando você tem um plano, uma missão, um caminho, o sim ou o não de alguém não muda sua rota. E é justamente essa firmeza que atrai. Homem que sabe onde vai, não precisa pedir para ser seguido. Ele lidera. E quem quiser acompanhar, acompanha. Tópico 3. Você transmite energia de escassez. Você não fala, mas seu olhar entrega. Seu jeito de digitar, seu tom de voz, sua pressa para marcar um encontro, sua insistência quando ela demora a responder, tudo isso mostra uma coisa só: você está carente. E pior, você está desesperado por validação feminina. Homens que vivem na escassez tratam qualquer mulher com atenção como um prêmio, como se fosse a última do planeta, e é por isso que você aceita qualquer migalha. Se ela te chama só quando está entediada, você vai. Se ela te responde com frieza, você continua tentando. Se ela te ignora por dias e volta do nada, você ainda dá moral. Sabe o que isso mostra? Que você não tem opções. E se você não tem opções, você não tem valor percebido. Eu vivi isso. Teve uma fase em que eu saía de um relacionamento e entrei num vácuo. Nenhuma conexão real, nenhum propósito forte. Só carência. E nessa fase, bastava uma garota demonstrar um mínimo de interesse que eu já colocava ela num pedestal. Eu começava a conversar como se ela fosse especial, sem nem conhecê-la de verdade. Resultado? Me ignoravam, sumiam. Ou pior, me usavam emocionalmente como muleta, para depois irem embora sem aviso. Como mudar isso? Você precisa criar um leque de possibilidades na sua vida. Isso não quer dizer sair ficando com várias. Quer dizer, tenha uma vida rica em experiências, conexões, atividades e crescimento. Homens escassos vivem num deserto emocional. Homens em abundância vivem com foco, propósito, amigos fortes, metas claras. Não demonstre interesse rápido demais. Deixa a coisa fluir. Observe, sinta a energia da pessoa. Veja se ela realmente soma algo, ou se é só aparência. Mulher sente quando você está colocando expectativa demais, cedo demais. Isso pesa, isso afasta. Trabalhe o seu valor silenciosamente. Invista em si mesmo. Vista-se melhor. Treine, leia, empreenda. Construa algo que seja seu. Porque quando você tem opções, quando você sabe que está crescendo, você para de tratar qualquer atenção feminina como troféu. E principalmente, aprenda a ficar sozinho. Homem que não aguenta a própria companhia sempre acaba se vendendo barato. A mulher ignora não porque ela é cruel, mas porque você se mostrou disponível demais, rápido demais.
sem ter se tornado desejável o suficiente. Você precisa inverter isso. Pare de correr atrás. Comece a se tornar. Quando você se torna, o jogo muda. Ela percebe. E a postura dela muda junto. Tópico 4. Você não impõe limites. Você deixa ela falar com você do jeito que quiser. Você aceita sumiço, grosseria, sarcasmo, joguinho e mesmo assim continua tentando agradar. Isso para ela é um sinal claro. Esse cara não tem padrão. Eu posso fazer o que quiser que ele continua aqui. E aí vem a parte que ninguém fala. Mulher perde o interesse quando percebe que você não exige respeito. Porque se nem você se respeita, por que ela deveria? Lembro de uma garota que eu conheci anos atrás. Linda, inteligente, com aquele charme que hipnotiza. Nos primeiros dias tudo fluía bem. Mas logo começaram os testes. Respostas frias, sumiços, curtos, piadinhas passivo-agressivas. E como eu estava encantado do que eu fazia, ignorava, passava pano. Tentava equilibrar as coisas com mais atenção, mais carinho, mais esforço. Resultado: ela perdeu todo o interesse. Não porque era má, mas porque ela percebeu que eu não sabia me posicionar. Como mudar isso? Aprenda a identificar os testes. Toda mulher vai te testar em algum momento. Ela vai atrasar de propósito, vai provocar ciúmes, vai sumir um pouco para ver sua reação. Não encare isso como ataque. Encare como um filtro. Ela quer saber se você é homem ou menino. Se você surta, se implora, se cobra, você perde. Mas se você responde com tranquilidade e firmeza, você se destaca. Nunca negocie com o que te desrespeita. Se ela fala contigo com desprezo, se some sem explicação, se pisa nas suas opiniões, você tem que se afastar. Sem escândalo, sem discurso, apenas suma. Você não precisa avisar que tem padrão, basta sumir quando ele for violado. Tenha coragem de perder. Homens fracos se agarram ao pouco que têm. Homens fortes estão dispostos a perder algo de curto prazo para manter o respeito de longo prazo. Se ela percebe que você está disposto a ir embora quando algo não bate com seus valores, ela vai te respeitar, mesmo que te critique no início. Lembre-se, respeito vem antes da conexão. Se ela não te respeita, tudo o resto vira teatro. Seja firme sem ser reativo. Você não precisa gritar nem bater no peito. A verdadeira força está na calma. Falar pouco, agir muito, olhar no olho e dizer: isso eu não aceito. E ponto final. Sem justificativa, sem enrolação. A verdade é dura, mas necessária. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você tolera. Se você tolera pouco caso, é isso que vai receber. Mas se você impõe limites claros, a dinâmica muda. E as que ficarem vão te olhar com outros olhos, com respeito. Tópico 5. Você não tem um propósito maior. Essa é a raiz de todos os outros erros. O homem que vive perdido, sem direção, acaba usando as mulheres como distração. Ele preenche o vazio com conversas aleatórias, stalks no Instagram, idealizações sobre uma garota que ele nem conhece direito. E é por isso que ele fica ansioso quando ela demora a responder. É por isso que ele se apaixona em 3 dias. É por isso que ele sofre quando toma um fora, porque no fundo ele não tem mais nada. A vida dele gira em torno de uma coisa só: ser aceito. E esse é o tipo de energia que afasta qualquer mulher com um mínimo de autoestima. Já passei por isso. Teve uma época em que eu tinha tempo demais e propósito de menos. Estava sempre online, respondendo rápido, buscando conexão o tempo todo. E o resultado era sempre o mesmo: indiferença. Mas quando minha vida virou uma missão, tudo mudou. Quando eu comecei a acordar com metas, prazos, responsabilidades, projetos, treino, estudo, comecei a me sentir completo. E aí, sem querer, parei de forçar conexões. Parei de correr atrás. Parei de me importar tanto e adivinha? Foi aí que o jogo virou, porque nada é mais atraente do que um homem ocupado com a própria evolução. Ele não está evitando ninguém. Ele só está focado demais para mendigar atenção. Como mudar isso? Escolha uma missão e mergulhe de cabeça. Não precisa ser grandioso no começo. Pode ser um projeto, um negócio, um corpo que você quer construir, uma carreira que quer dominar. Mas tem que ser real, tem que doer, tem que te acordar mais cedo e te manter acordado até mais tarde. Isso te dá brilho no olhar. Isso te dá postura. Preencha sua agenda com atividades que constroem o homem que você quer ser. Treino, leitura, trabalho profundo, aprendizado, conexão com outros homens fortes.
Quanto menos tempo você tiver para joguinho emocional, mais respeito você vai atrair. Saia do papel de caçador carente e vire o homem que atrai naturalmente. Porque mulher não quer ser sua razão de viver. Ela quer somar na vida de um homem que já está vivo por dentro, que tem propósito, direção, clareza, fome de algo maior. E entenda, um homem com missão nunca perde tempo com quem não enxerga o valor dele. Ele segue em frente. E é exatamente por isso que ele é lembrado. Porque ele vive de forma rara, com intensidade, com verdade, com propósito. Conclusão final. Verdade é dura. Mulheres não ignoram você por maldade. Elas ignoram porque você se ignora. Porque você se abandonou. Você deixou de se respeitar, de se priorizar, de se colocar em primeiro lugar. Elas percebem quando você vive esperando aprovação. Quando você fala demais, se entrega demais, corre demais. Elas sentem, porque energia não mente. E aqui vai a real. Não adianta decorar frases prontas. Não adianta fingir confiança. Não adianta seguir regras de conquista se por dentro você ainda é fraco, carente e sem direção. Você precisa renascer como homem. Não para agradar mulheres, mas para se tornar alguém que não se dobra por migalhas, alguém que não corre atrás, porque construiu um caminho onde os outros naturalmente querem estar. O dia em que você parar de buscar aceitação e começar a buscar evolução, é o dia em que o mundo e as mulheres vão começar a te olhar diferente. Você tem duas escolhas agora: voltar a rolar o feed e continuar sendo ignorado, ou decidir que esse é o ponto de virada. A decisão é sua. Agora, se esse vídeo te acordou de alguma forma, se tocou em uma ferida que você estava escondendo, eu só te peço uma coisa: curte esse vídeo e se inscreve no canal. Aqui, a gente fala a verdade que ninguém tem coragem de dizer, sem filtro, sem enrolação. Porque você não precisa de mais motivação, você precisa de direção. E se você chegou até aqui, é porque no fundo, você já está pronto para mudar a diferença. Agora, vai ser quem age.